um lado mais frágil do adversário? E como trabalhar tantas variações assim em tão pouco tempo de trabalho? A ideia nossa é de aproveitarmos o máximo os dois lados, alternarmos bem esses dois lados, né, se a gente não achou espaço de um lado, vamos procurar do outro. Essa é a posse que eu falo para eles que eu quero também, além de nós criarmos chances de gol. Vamos trabalhar, rodar bem essa bola com a velocidade necessária para a gente criar. Hoje se jogou mais pelo lado esquerdo, onde nós achamos mais oportunidades, e o legal é isso, porque se não dá para jogar de um lado, a gente trabalha do outro para a gente achar esse espaço. Roberto, tudo bem? Boa noite. De um jogo para o outro, maturidade assim do time, o que você pode classificar o quanto o Botafogo melhorou? O time está, primeiro que é muito pouco tempo ainda de trabalho, e nesse jogo, para esse jogo, nós quase não treinamos. Fizemos um posicionamento, um pouquinho só de posse, porque estava batendo, não tinha batido ainda, desculpa, 48 horas do jogo. Então, a gente fez uma coisa de um pouquinho só de treino e, além de termos visto o nosso vídeo, o vídeo que a gente edita para os jogadores, diz coisas boas e coisas menos boas, faz parte do treino quando você tem poucos dias para treinar. Então, acredito que foi, repito, positivo mesmo, com um crescimento. Falei para eles antes do jogo, eu não queria um crescimento, uma melhora muito grande, porque aí a gente está fugindo um pouquinho da realidade que vai ser nos próximos, no decorrer dos dias. Então, o importante é que ele está crescendo e melhorando a cada dia, um pouquinho só, mas é uma coisa já importante. Roberto, boa noite. Foi seu primeiro jogo aqui no estádio Newton Santos e a arbitragem, pela primeira vez com você, já deu uma chamada ali à beira do gramado e você até no final acabou se atirando também no chão na hora que o Luiz Fernando não conseguiu concluir a cabeçada para o gol. É teu estilo mesmo ter esse gestual à beira do gramado, ser desse jeitão mesmo, movimentação, tentando até sair da área técnica ali, ou foi somente essa partida aqui, você é um jeito mais tranquilo à beira do gramado, mas dependendo dessa situação, jogo pegado, 1-0 apenas, acabou sendo um pouco mais, tendo um jeitão mais explosivo, digamos assim? Da arbitragem foi tranquilo, eu tinha falado com o assistente dele ali na hora, mas foi bem tranquilo, até a forma que ele se dirigiu a mim foi bem tranquilo. Eu acho que é o meu jeito, lógico, mas eu acho que eu me comportei da mesma maneira que eu me comportei no jogo. A arbitragem me chamou a atenção também na boa, mas me comportei do mesmo jeito que foi o primeiro jogo, é o meu jeito. Oi, Alberto, boa noite. Por uma questão de regulamento, o Botafogo, mesmo tendo vencido 2 partidas, ainda está em 4º lugar na tabela no saldo de gols, porque todo mundo nesse grupo está vencendo, enquanto no outro, nesse confronto, está perdendo. E o próximo adversário faz com que o clássico tenha ainda mais importância, mais relevância, porque vai ser preciso pontuar se essa tendência continuar. O que você espera desse Flamengo, que vai ter um jogo pela Libertadores? É claro que isso pode determinar a escalação, né, um jogador lesionado, enfim. Mas diante do resultado que aconteceu ontem, porque o Flamengo resolveu escalar um time majoritariamente de reservas, leva de 4 de um rival e tem um outro clássico pela frente. Está passando pela tua cabeça que o Carpegiani volte a usar uma equipe majoritariamente de reservas, ou em função do resultado você espera enfrentar um Flamengo completo? Enfim, o que você está imaginando desse próximo jogo? Eu, sinceramente, não cheguei a pensar ainda no Flamengo, porque faz alguns minutos que a gente acabou o jogo, eu não pensei de verdade. Agora nós temos uma semana cheia e nós vamos ver depois como é que as coisas vão acontecendo. Você fez uma lembrança boa, um time que não foi bem num clássico, os jogadores que não vinham jogando, não sei se o Carpegiani vai fazer a mesma coisa, enfim, eu sinceramente não tinha pensado no Flamengo antes, mas são coisas que primeiro a gente tem que pensar um pouquinho aqui naquilo que a gente precisa melhorar, e com o decorrer dos dias, vamos ter dias aí bons para treinar, para pensar mesmo nesse Flamengo, estudar bastante ele. Valentim, boa noite. Aqui atrás. Na quinta-feira, quando acabou o jogo, você se mostrou muito feliz com a atuação do Botafogo, apesar daquele final de jogo poderia ter sido mais tranquilo, mas acabou sendo um pouquinho mais dramático. Você falou que tinha algumas coisas a corrigir
e que 8 dias, 8 treinamentos, 8 sessões de treinamento. 8 sessões de treinamentos eram muito poucas, mas que os jogadores já conseguiram entender. Hoje, segundo jogo, você observou outras coisas que na quinta não aconteceram, muita coisa mudou do jogo de quinta para hoje. Como é a sua visão hoje com esse time do Botafogo? Estou muito feliz por essa vitória, uma vitória que nos dá aí segunda vitória consecutiva. O que eu falei antes, a gente evoluiu, repetimos coisas que eu achei que foram positivas na fase defensiva, de deixar o adversário criar oportunidades claras. E hoje eu gostei pelo número de chances criadas por nós, né? A gente tivesse feito pelo menos 2, de várias e algumas muito claras, eu acho que nós teríamos feito um jogo mais tranquilo em relação ao resultado, né? Lógico que você ganhando de 1-0, fica uma apreensão de um descuido ou uma jogada importante do adversário, com qualidade deles, fazer um gol de empate. Mas eu gostei, no geral eu gostei, pelo pouco tempo e pela evolução, mesmo que ela tenha sido pequena, e ela tem que ser assim mesmo, em relação ao primeiro jogo. Boa noite aqui. O Botafogo, né, consegue colher 2 vitórias no seu comando, 2 jogos, 2 vitórias, e tem pela frente agora o Flamengo e outros jogos, e por último, na Taça Rio, encerra contra o Vasco, um clássico no próximo jogo e último jogo contra o Vasco. Botafogo na Taça Guanabara parou na semifinal contra o Flamengo. Você pensa, né, é claro que todo treinador tem que pensar nisso, numa final, mas você acha mais difícil ter uma final nessa Taça Rio, quando o Flamengo já está classificado pela Taça Guanabara, pode ganhar a Taça Rio, ou você quer qualquer caminho para chegar na final? Nós precisamos primeiro classificar, depois nós vamos pensar em semifinal, depois nós vamos pensar em final. Nós precisamos primeiro terminar em pelo menos segundo lugar, para depois a gente ver o que vai acontecer. Vamos trabalhar muito forte essa semana, recuperar jogadores que hoje terminaram o jogo fisicamente muito debilitados, com câimbras novamente, Léo que teve que terminar o jogo em 90, o Pimpão, outros jogadores. Só para lembrar, até alguns jogadores estão ainda, não faziam 2 jogos seguidos há muito tempo, então essa semana vai ser boa para a gente pensar bem no Flamengo. Valentim, boa noite. Eu gostaria que você analisasse, por favor, as substituições que você fez, né, até dos jogadores que ganharam uma oportunidade contigo, o caso do Chiesa, né, também, que fez o gol, inclusive. O que você achou da atuação deles? Qual foi o motivo da sua substituição? Vamos lá. O Pimpão sentiu dores, né, câimbras de novo. Eu precisava fazer com que ele precisava substituir. Não tinha jeito para deixá-lo, até para não correr um risco de lesão. O Ezequiel, eu achei que ele não estava conseguindo jogar também. A gente procurou colocar um jogador mais fresco ali na posição também para a gente não perder essas jogadas pela beirada que a gente queria, que era a ideia nossa, tanto é que saíram várias jogadas, né? E depois a saída do Chiesa, que o Brenner também está treinando bem, um jogador mais fresco ali, talvez até para colocar essa bola para dentro, que a gente não estava conseguindo fazer o segundo gol. O Luiz, ele jogou ali, eu coloquei para ele jogar ali, porque ele já jogou algumas vezes, né, nessa posição. Então, além de nós termos essa jogada de beirada, que é o que ele sabe jogar ali, nós teríamos também uma recomposição rápida com ele, porque sabe fazer a fase defensiva. Boa noite, Alberto. Gostaria de perguntar em relação ao Lindoso, que foi um jogador que não iniciou a temporada, e hoje ele teve uma participação muito boa, apoiou muitos homens de frente, conseguiu encontrar o Pimpão numa jogada, na outra ele botou a bola na cabeça do Igor Rabelo. Saber a importância desse jogador que vai se recuperando com você e saber em que estágio estão Jefferson, Renatinho e o Matheus Fernandes, que não puderam atuar nas últimas 2 partidas. O Lindoso está recuperando a forma dele, é um jogador que já chegou a jogar no nível de ser protagonista na posição, e ele está treinando muito forte, mérito dele, porque ele tem se entregado muito. No primeiro jogo, são números que a gente colhe da nossa fisiologia, foi o jogador que mais correu, que mais distância percorreu,
no jogo contra o Nova Iguaçu e de alta velocidade, de alta intensidade também. Então, é um jogador que tem, no que você falou, além de jogar, ele está procurando nos ajudar muito na fase defensiva. Jefferson treinou hoje. Hoje nós tivemos um treino aqui no Newton Santos, os jogadores que não foram convocados. Ele treinou normalmente. Acredito eu que ele esteja apto para treinar essa semana. O Renatinho parece que essa semana ainda não pode. A mesma coisa do Matheus, a gente não pode contar com eles ainda essa semana. Em cima da entrada do Luiz Ricardo como extremo pela direita, foi algo pontual ainda em cima do que você já disse aqui há pouco? Ou você pretende usá-lo por ali muito mais como extremo do que como lateral? Nós vamos ver o que está acontecendo no jogo. O Luiz também é um jogador que ainda precisa recuperar a forma física, ficou muito tempo sem treinar, sem jogar, né? E um grande problema que nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro é o número de jogadores que se pode convocar, né? 18 jogadores, você fica sem... Você tem que deixar jogadores que estão treinando bem de fora. Eu não pude contar com o Leandro Carvalho aqui, que está treinando muito bem, um jogador que seria uma ótima opção, mas não posso trazer, só para citar ele, tá? Porque tem o Gustavo que está treinando bem de volante também, então, enfim. Infelizmente, com esse número de jogadores, às vezes a gente tem que trazer jogadores que joguem mais de uma posição, né? Gente, obrigado, boa noite, bom domingo.